Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina, você vai encontrar aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre STJD, porque o STJD vai julgar o processo do Vasco, que pede ali a não remarcação, né, do jogo da Copa do Brasil, que mudou de data, saiu da quarta e foi para o final de semana. O Vasco e o Corinthians também, né, entraram no STJD alegando que isso era ilegal. O julgamento vai acontecer nessa sexta e quem sabe pode até ter uma reviravolta aí no STJD. A gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Jorge Salgado, porque ontem teve a votação sobre a aprovação do balanço, né, das contas ali de Jorge Salgado como presidente do Vasco. Isso pode abrir caminho para uma investigação, né, do ex-presidente do Vasco. A gente também vai falar sobre isso. E vamos falar sobre a maior festa da história de São Januário, que está sendo programada aí para esse jogo da volta da Copa do Brasil contra o Galo. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando da KTO. A KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode utilizar o cupom MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O QR Code está aparecendo na sua tela, basta você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO, lá você usa o cupom MDG20 que você ganha esse bônus, beleza? E ó, data FIFA, tem jogo aí da seleção, você pode dar o seu palpite lá na KTO. Tamo junto? Tamo junto, então vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Copa do Brasil, porque, meus queridos, tá uma confusão danada ainda, né? E o STJD vai julgar o processo vascaíno contra o adiamento da semifinal da Copa do Brasil na próxima sexta-feira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar então na sexta-feira as medidas do Vasco e do Corinthians contra o adiamento dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. A inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro foi pedida pelo Atlético Mineiro e também pelo Flamengo, e atendida ali pela CBF antes das partidas de ida da competição. O auditor dos casos será o Maxwell Borges de Moura Vieira. Vasco e Corinthians se baseiam em artigos do Regulamento Geral de Competições da CBF para ir ao Tribunal Desportivo. Alegam os departamentos jurídicos de Vasco e de Corinthians os seguintes pontos. Primeiro, as datas bases da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, compete ao DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. O segundo ponto, que é o mais importante, né, é o maior argumento de Vasco e Corinthians para esse julgamento. Perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento, abre aspas. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. Fecha aspas. Isso é bem claro no regulamento da própria CBF. E a CBF adiou o jogo exatamente porque Flamengo e Atlético tinham jogadores convocados ali. E o último ponto é que as partes que podem pedir mudanças na data de uma partida são o clube mandante, a federação mandante ou o detentor dos direitos de televisão. Nesse caso, né, Vasco e Corinthians alegam que o pedido veio dos visitantes, ou seja, os visitantes não podem pedir a mudança de jogo. Enfim, vamos ver. Eu acho que Vasco e Corinthians têm bons argumentos. Se a justiça fosse feita, se for para fazer justiça, o Vasco e o Corinthians conseguem reverter essa data. Mas a gente sabe como é que funciona o Brasil, né? A gente sabe como é que funciona os bastidores, enfim. Eu não boto muita fé que vão voltar atrás e voltar para a data inicial da partida, não. Acho que o jogo vai acontecer no final de semana mesmo e pronto. Mas há uma grande injustiça. Acho que o Vasco e o Corinthians têm o direito, sim, de continuar aí correndo atrás. Bom,
Falando ainda de Copa do Brasil, vou falar sobre a festa, né? Porque não importa se o jogo vai acontecer numa quarta ou no sábado, a maior festa da história de São Januário está sendo preparada pela torcida do Vasco da Gama. Alguns detalhes dessa festa foram divulgados hoje pelo UOL. A ideia é que todo o estádio de São Januário esteja tomado pelo recebimento ali na hora que o time vai entrar em campo. Tanto ali na ferradura, né, que é a parte da social e da arquibancada completa, quanto no campo e seus arredores. Deve ter algo ali 360, né? Uma experiência praticamente 360. Todos que estiverem no estádio vão participar dessa festa de alguma forma e vai ter mosaico também, mas além do mosaico vai ter muitas outras coisas. Uma festa que vai reverter ali ao início dos anos 90, enfim, época auge, né, vamos dizer assim, de festa na arquibancada. Vai ter um mosaico na social, o mosaico será só na social, mas a diversidade de coisas acontecendo e sendo distribuída aos torcedores fará esse ambiente ficar bastante imersivo, né? Muitas das coisas serão aproveitadas para o decorrer do jogo. Um spoiler ali dado pela reportagem é que uma mistura de elementos que caracterizam a torcida do Vasco nas décadas de 80 e 90 e também no início dos anos 2000, somadas às tecnologias e artefatos disponíveis atualmente, serão ali utilizados. Enfim, é prometido ali de ser uma das maiores festas da história de São Januário. Aliás, é prometido ser a maior festa da história de São Januário, esse jogo da Copa do Brasil. Inclusive, tá tendo aí vaquinha, né, para arrecadação, o Paulo Verretti já doou, o Casimiro já doou, enfim, a expectativa é de ter a maior festa da história de São Januário nesse jogo da volta contra o Atlético Mineiro. E, meu amigo, vai ser um caldeirão, vai ser uma pressão, uma panela de pressão para cozinhar o galo dentro de São Januário. Bom, para terminar esse vídeo aqui, vamos de um assunto mais polêmico, porque ontem, por ampla maioria, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou com ressalvas as contas de 2023, no último ano da gestão do ex-presidente Jorge Salgado. O UOL apurou que essa situação abre caminho para uma investigação da gestão do dirigente e de sua diretoria administrativa. Tal inquérito deve convergir com a comissão formada pelo Conselho e que investiga também a venda da SAF para a 777. Caso seja comprovada uma gestão temerária de Jorge Salgado, ele pode ser responsabilizado e sofrer punições que, na situação mais extrema, prevêem até exclusão do quadro social. Os conselheiros, em sua maioria, avaliaram a situação financeira como ruim. Diversos pontos se alinharam com os apontamentos do Conselho Fiscal. Jorge Salgado se encontra fragilizado no Conselho Deliberativo. Sua base de apoio derreteu nos últimos períodos de gestão, o que coloca a situação em risco caso sejam comprovadas ali falhas administrativas. O balanço atrasado aponta um aumento da dívida em mais de 200 milhões de reais no balanço ali do ex-presidente Jorge Salgado. A diretoria do atual presidente Pedrinho divulgou o balanço com mais de 3 meses de atraso, né? E nele consta o apontamento de aumento da dívida do clube associativo em mais de 200 milhões, para ser mais exato, 212 milhões de reais. O documento ainda indica uma dívida da associação com a Vasco SAF de cerca de 30 milhões de reais. No balanço consta também uma carta de Pedrinho com duras críticas à administração de Salgado, tanto na gestão financeira como também na venda para a 777. Salgado se defende e acusa o Pedrinho ali de inflar o passivo do Vasco da Gama. O Jorge Salgado divulgou ali uma extensa carta no dia 6 de setembro, se defendendo ali do balanço. Ele acusa o Pedrinho de utilizar das mesmas práticas de presidentes passados, abre aspas aqui para o que disse Jorge Salgado. Pedrinho acaba por repetir o mesmo enredo, ao assinar uma carta em que parece culpar a gestão passada por todos os males do mundo e ao dar um cunho de peça política à sua primeira carta de administração, fecha aspas, para o que disse Jorge Salgado ali se defendendo, mas a real é que as contas ontem aprovadas com ressalvas
abre ali margem para que a gestão de salgados seja investigada. Vamos acompanhar esse caso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!